Quero convidar a igreja aos versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a bondosa mão do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar. E começaram a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Irmãos, Deus na história tem demonstrado a sua ação levantando pessoas, responsabilizando e dotando essas pessoas, perdoando, agraciando, tolerando, mas também capacitando, revigorando, ungindo e enviando essas pessoas para obras muito desproporcionais a quem nós somos. Lembra no tempo do Egito? O que aconteceu ali? O povo de Deus estava cativo há séculos. Por um acaso, foram preservados no primeiro momento, acaso entre aspas. E depois foram então escravizados ali. 400 anos se passaram. E Deus então entendeu que aquele era o momento de libertar o povo. Qual é o plano de Deus? Um homem, Moisés. A gente olha para trás e ensina nossas crianças sobre Moisés, o mar que se abre, as pragas do Egito. E Moisés claramente é um super-herói ali. A cena especificamente de um homem diante de um mar aberto com um cajado na mão me impressiona de um tanto. Uau! O homem que coloca o cajado no rio e o rio vira sangue. Uau! O homem que desafia a maior autoridade mundial face a face e diz: do meu lado está o poder e a glória. Mas Moisés não é nada de super-herói. Muito pelo contrário. Ele não sabia o que fazer. Mas Deus começou a colocar visão no coração de um homem incapaz. E ele, angustiado, percebendo o mal, completamente equivocado, acaba matando o homem. Tomado por indignidade, tomado por a sua pequenez, a sua vilania própria, não se vê como herói, se vê como vilão. Estão matando o meu povo e eu estou tentando matá-los também. Com medo, acovardado, até ensimesmado, foge, vai para o deserto. Quando no coração dele certamente falou: agora é a hora, tudo acabou. Não, agora não é mesmo a hora e não tem mais hora, eu vou embora. E sai fugido com medo. Pequeno, diante de um império, diante de um sistema. E vai para o deserto. 40 anos, irmãos. E Deus decide então esperar aquela fruta ir amadurecendo em silêncio. E Deus diz: eu tenho uma missão para você. Vai libertar o meu povo.
Aquele que tentou e falhou miseravelmente. Falhou no coração, falhou no método, falhou no resultado. E Deus agora está dizendo: vai para o Egito. Senhor, eu fugi de lá, volta. Senhor, eu não sei falar, eu falo. Senhor, é muito difícil, eu faço. Só faz uma coisa, tira a sandália dos seus pés, porque quem está falando com você sou eu. Muitas vezes, nós queremos garantias antes de consagração e santidade. Muitas vezes nós queremos resultado de Deus, sem Deus. Sabe quando a gente faz isso? Quando não nos ocupamos de ter intimidade com Deus e queremos do Senhor. E eu não estou falando de troca, eu estou falando sobre lógica, sobre sentido. Quando Deus faz através de nós, Ele tem que estar conosco, em nós, nós nele, como ramos de uma videira para frutificar, para poder dar fruto daquele caule, daquela sementeira. É com Ele que vamos ver as obras dele através de nós. E claro, apesar de nós. Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Eu estou te aceitando na minha presença. Senhor, eu não sou digno, eu te perdoo. Senhor, eu não posso, eu te envio. Eu estou usando essas frases que não foram ditas, não para inventar moda. É porque a conversa dos dois é muito curta e bruta. E é isso que está por trás. Senhor, quando eu for, o que eu falo? Quem é o Senhor? Tem mais de 300 deuses no Egito. Sabe o que Deus respondeu? Eu vou falar de acordo com o texto hebraico. Eu sempre tomo muito cuidado de não ficar aqui rasgando grego e hebraico para os irmãos, não leva ninguém a nada. Mas tem uma palavra que eu quero dizer para os irmãos. Essa eu quero trazer. É porque a gente, em pregação, e hermenêutica, e interpretação, eu aprendi com o pastor Carlos Del Pino que a gente vai num bom restaurante, esperando uma boa comida. Você vai lá no Ópera Café, tem um almoço espetacular. Eu chego lá e eu peço uma tilápia grelhadinha, com risotinho. Eu não quero saber da panela que foi usada. Eu não quero saber do fogão, nem do botijão de gás. Eu quero o meu prato servidinho assim, cheiroso, para eu me deleitar, né? Tem muito pregador que gosta de mostrar as panelas. Aí aqui, irmãos, ó, panela da Tramontina que eu estou usando. Olha o fogão que eu usei, 6 bocas. Voltando, só um desabafo. O que Deus responde? Quem eu vou dizer que o Senhor é, Senhor? Você sabe em português. O que Deus disse? Eu sou. Sabe o que Deus respondeu de fato para Moisés? É verdade, só que essa é a tradução. Ele falou o seguinte: Yahvé. Yahvé. Yahvé não é uma forma nominal ou substantiva. É verbal. Por isso que a tradução é eu sou, do verbo ser, conjugado na primeira pessoa. Ou seja, aplicado a Deus, conjugado nele, mas é uma forma verbal de ser. Ser. Eu sou Yahvé. O que Deus está querendo dizer com esta autoexpressão? Por isso que a gente fala que é o nome de Deus. Não é exatamente um nome. Aí a gente daí pode chegar no Javé. Jeová é invenção de moda. Isso aí não existe, tá? Jeová é o meu cavaleiro, para de cantar. A música é boa, mas Jeová não existe.
Tá? Pode cantar, gente. Estou pegando no pé. Yavé, esse som de I, que é o Yod, a menor letrinha no hebraico. Estou mostrando panela, né? Tem som de J, possivelmente. Javé. Mas Jeová, e a gente colocou letra que não existe. Enfim, pegou, né? Pegou, mas não é. E Deus fala, eu sou. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que não precisa ter um nome como aqueles deuses têm. Que não precisa ser explicado ou justificado como aqueles deuses precisam. Mais de 300. Moisés, eu sou o que sou. O único e verdadeiro. O único Deus vivo. E agora eu vou pegar palavras de Cristo em Apocalipse, palavras de João em Apocalipse, ou reveladas a João, para dizer o que ele está dizendo com eu sou aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem antes, não haverá depois de mim. Não tem maior, não tem além, não tem outro Deus. A história é minha. A história tem a minha assinatura, eu sou. Era essa a dimensão de autoridade que estava diante daquele homem comum, pecador, ilimitado, fracassado, que deveria tirar os seus sapatos, porque estava diante desse ser. E ao tirar os sapatos, ele não passa a ser digno, ele não passa a ser quem ele não é. Mas Deus está o aceitando. Deus está recebendo. Porque Deus está querendo mostrar misericórdia para uma geração. E é assim que Ele faz. Isso é um método de Deus. Ele levanta pessoas para que enxerguem a situação, o mal presente, e para que se responsabilizem, ungidos, preparados, enviados, ainda que limitados, drasticamente limitados, precisando ainda de graça do Senhor, precisando de misericórdia, precisando todos os dias de perdão e restauração, precisando se confessar, precisando se purificar, precisando ser encorajados, precisando ser reanimados, mas enviados em nome de Deus. É assim que Deus demonstra misericórdia com uma geração. E Deus então levanta aquele homem e fala, pega o seu cajado, joga no chão. E quando ele joga, vira uma serpente, dizendo, tá vendo? Eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Mas é a partir do que você é e tem. E essa é a loucura da dinâmica de Deus. É isso que envergonha os poderosos e os sábios. É essa dinâmica improvável de Deus pegar pessoas pequenas, frágeis, limitadas, para governar o mundo com a palavra do governante supremo, para alcançar mortos, irremediavelmente mortos. Porque se a morte física não tem solução, quem dirá a espiritual, que é por sentença divina? E ele chama a igreja de pessoas comuns e quebradas como a gente, para iluminar o mundo, dizendo, vocês são minhas luzes. Como que Deus faz isso? À luz de Neemias, você percebe no capítulo 1 e no capítulo 2 o que estava acontecendo. Jerusalém foi completamente destruída e moída pelos seus inimigos. Aqui você percebe nos versículos 11 em diante, então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que Deus me havia posto no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém, e que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei.
mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: agora eu vou abrir a boca e vou falar. Vocês estão vendo Jerusalém? Está tudo quebrado. Está tudo queimado. Porta, nesse tempo aqui da cidade, era instrumento de defesa. Lembra quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? É porque o inferno está em defesa. Posição de defesa. Porque o inferno não avança. Ele já chegou no seu auge. Ele já começou no auge. Todos caíram. Uma terça parte dos anjos. E toda a humanidade em Adão. O que avança, portanto? A igreja. Porque Deus vem trazendo filhos e filhas das extremidades da terra, de todo lugar. Essa igreja cresce. E o inferno vem sendo diminuído. Suas portas não prevalecerão contra o avanço da noiva, que encontrará com seu cavaleiro no final. Se você não está entendendo essas figuras simbólicas que eu estou falando, é porque Cristo se permite ilustrar por um cavaleiro que encontra a igreja, que é a noiva. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, o alvo da nossa fé, e Ele chama a igreja de noiva. E tem um casamento, nós estamos em aliança com Ele. É disso que nós estamos falando. E a noiva, ou a igreja, está avançando na história, está crescendo a cada novo convertido, a cada discipulado, a cada crescimento. A noiva está se completando. Sabe quando a gente vê uma obra de restauração ou de construção? É feio, não é? A gente nem percebe direito, a gente faz vista grossa. Talvez perto da sua casa tenha uma obra de um edifício. Se for aqui no setor Bueno, tem várias. Aí tem aqueles véus para conter estilhaços da construção. É tudo acinzentado, cheio de reboco. Não é bonito. Mas quando fica pronto, com seus vidros, fachadas, o paisagismo pronto, surge um edifício à nossa vista. Uau, eu não tinha percebido que tinha esse prédio aqui. Porque tem beleza agora. Nós somos uma catedral em reformas, em edificação. Somos meio acinzentados, cheio de reboco ainda. A gente quer parecer belo. A gente quer parecer melhor do que somos. Porque nós estamos ainda em construção, não estamos completos. Por isso a gente se esforça tanto e trabalha tanto para parecer melhor do que somos. A gente tenta muito adiantar o serviço. Mas como diz o reverendo Dr. Eber, um dia a feiura acabará. Para o povo de Deus, pelo menos. Porque Cristo nos completará. Estamos em obras. A gente devia andar com isso escrito na testa. Tem paciência comigo, eu estou em obra. Não é assim que o shopping fala para você? Desculpe os transtornos, estamos em obras. Desculpe os meus transtornos, eu estou em obras. E vou te falar, a empreiteira é boa. É quem fez o universo. É o Senhor Jesus. Ele vai terminar esse camarada aqui. E vai te terminar também. A sua feiura vai acabar. Amém? Aí, alguns não falaram que estão se achando. Irmãos, Neemias está olhando e vendo a ruína de Jerusalém.
É assim que Deus demonstra misericórdia para uma geração. Ele levanta gente incompleta, levanta gente limitada, mas com coração em chamas. Gente que olha, e esse é o primeiro ponto, não se assuste, eu já estou no final dele. Visão. Gente que vê e enxerga o problema. Gente que vê o mal e se dói pelo mal. É assim que Deus te usa na sua geração, no seu ambiente relacional, no seu alcance, nas pessoas que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, no seu próprio ambiente pessoal. E mais, na sua geração, você percebeu os males do tempo e da sua geração. O mal do tempo, o mal do nosso tempo, da nossa era. Sabe por que Neemias está aqui olhando para todos os escombros aqui e o coração apertado, esmagado? E por que isso foi registrado? Porque nem todo mundo enxerga o mal no seu tempo. Nem todo mundo se dói com o que deve ser motivo de lamento. Nem todo mundo lamenta pelo que é lamentável. Nem todo mundo chora pelo que deveria nos condoer e nos esmagar. Às vezes estamos dando risada com piada que não deveríamos estar dando risada. Às vezes estamos insensíveis com problemas e males específicos da nossa geração. Às vezes estamos falando, é só mais um costume, é coisa do tempo, os tempos são outros. E vamos absorvendo ruínas morais, nos acostumando com decadência moral. Vamos engolindo, vamos absorvendo e até reproduzindo. E quando mais ou quando menos percebemos, até sugerindo. Porque não estamos lamentando o que deveríamos estar lamentando. Moisés estava em chamas no seu coração. Neemias está em chama no seu coração. Está se doendo pelo que deve se doer. Nós devemos olhar para o nosso tempo e sermos sensíveis ao mal do tempo. Assim Deus vai mandar redenção para a nossa geração. Através de pessoas que olham e percebem e veem. Porque estão caminhando com Deus, estão aprendendo a enxergar com Ele, estão aprendendo a pensar com Ele. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Neemias, vem, eu quero te falar, eu quero te enviar. Samuel, eis-me aqui. Isaías, por fim, envia-me a mim. Deus levanta homens, levanta pessoas, levanta mulheres para perceber o mal do seu tempo. Veja como foi com Esther. Para lamentar o mal e se posicionar na linha de frente. Eu estou aqui, Senhor. Não posso. Preciso de ajuda. Preciso de discipulado, preciso de capacitação, preciso de encorajamento, preciso de ânimo, preciso ser convencido, preciso ser convencida. Mas eu quero estar disponível para ver, para perceber qual a necessidade do nosso momento. E chegamos então na forma que Deus coloca isso em prática. Esse é o plano louco de Deus, de usar a igreja para transformar o mundo. Então ele diz: venham, vejam e vamos. Vocês estão vendo? Então agora, venham e vamos. Plural. Essa não é uma obra que a gente faz sozinho. Deus está chamando o povo dele à ação. Por mais que ele possa usar um ou outro,
como Moisés foi destacado, como Jeremias foi destacado, como Esther teve um papel único. É um projeto para o povo de Deus. E é assim que a grande comissão termina, Deus dizendo: vão em meu nome, façam obras maiores do que essas. Nós, Senhor, gente como você, gente como eu, se disponível na mão de Deus, Deus pode fazer através de nós. Ele pode fazer obras completamente desproporcionais a quem somos. Foi isso que o pastor John Piper escreveu no rodapé de uma biografia do David Brainerd, um missionário depressivo, tímido, mas que fez uma obra completamente renunciosa e profunda para o reino de Deus. Pastor John Piper, um homem de muita profundidade no seu ser, caráter e testemunho e fé, escreveu na nota de rodapé desse livro, após passar por aquelas páginas que falavam sobre a vida de um homem tão consagrado, tão dado à obra de Deus: Senhor, permita-me fazer para a tua glória uma diferença completamente desproporcional de quem eu sou. Aquele pastor estava pedindo para o Senhor para fazer mais do que ele é, para que Deus permitisse que ele sentisse mais do que é capaz. Nós podemos orar isso. Nós podemos pedir ao Senhor que nos use para além dos nossos limites. Nós somos pecadores miseráveis, irmãos, mas Jesus não. E Ele nos perdoa, tira as sandálias dos nossos pés, pega o cajado miserável na nossa mão e pode fazer algo completamente desproporcional ao que nós imaginamos. Ele pode demonstrar misericórdia com esse bairro através de gente como a gente, se estivermos disponíveis na mão dele. Ele pode fazer algo tão sobrenatural nessa cidade, se estivermos disponíveis na mão dele. E eu não estou condicionando o trabalho de Deus, eu estou dizendo que esse é o método de Deus, é assim que ele sempre fez. Ele nos envia, Ele nos capacita, Ele pega das nossas mãos para servir a outros. Ele continua usando gente, Ele continua usando a igreja. Ele não usa os seus anjos em apoteose, em retumbância. Ele usa a gente. É por isso que quando apresentamos as doutrinas da soberania de Deus para algumas pessoas, ela fala assim: ah, mas se Deus é que salva e a gente não participa, para que pregar? Quando eu quero pôr um prego numa madeira, e perdão pela a sintomínia aqui das palavras, eu uso um martelo e eu bato na cabeça do prego, às vezes que forem necessárias, para que o prego devidamente perfure e entre na madeira. Perdão pelo óbvio. É assim que Deus regularmente alcança pecadores, pela sua graça, através da pregação dos seus discípulos. É por isso que a gente tem que pregar. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus pode e tem liberdade para fazer de outras formas? Claro que tem. Ele pode salvar bebês não nascidos, por regeneração graciosa. Ele é quem tem o martelo do tribunal na mão, gente. Mas o meio regular que Deus nos deu foi da igreja testemunhando e pregando o evangelho para alcançar o perdido. E é por isso que quando Paulo está pregando ali, o Espírito Santo vai até Lídia e lhe abre o coração para que ela cresça. Não é por força, nem por convencimento. É pela fidelidade da obediência da igreja que se dispõe, que prega, que testemunha, que faz. O Espírito Santo fará através de nós o impossível, aquilo que nós não podemos fazer.
Com isso, nós tiramos algumas lições. Precisamos estar sensíveis àquilo que não agrada ao nosso Deus no nosso tempo. Olhar e não ter trégua com o mal. Nenhuma paz, nenhuma comunhão com o mal. Pastor, como eu saberei? Bíblia, intimidade com Deus e interesse nas coisas espirituais. É assim. Essa é a nossa visão de mundo. É o nosso crivo por onde lemos o mundo e a vida. Nenhuma comunhão com o mal do nosso tempo. Não deem as mãos para o mal do nosso tempo. Segunda lição. É assim que Deus vai demonstrar misericórdia para a nossa geração. Nos responsabilizando a obedecer a Deus, a nos consagrar a Deus, a fazer brilhar a luz do Evangelho e não a nossa, para a nossa geração. Iluminar esses cantos escuros para os quais não daremos a destra de comunhão. Pregaremos, testemunharemos, tentaremos fazer pontes de contato para alcançar, mas sem nos comprometer, sem fazer concessões daquilo que cremos. Levaremos a luz e não esconderemos a luz. Confrontaremos também, abençoaremos, cuidaremos, amaremos, tanto que daremos aquilo que a pessoa não pode não ter, não pode perder. A palavra de Deus que salva e salva eternamente. Responsabilidade. Primeiro, visão. Segundo, responsabilidade. Terceira lição, nossa comunhão. É algo que nós vamos fazer juntos. É algo que nós nos abastecemos num domingo como esse. Nos encorajamos coletivamente, cantamos juntos, enchemos o coração, nos abastecemos. Nos permitimos abençoar uns pelos outros. Vamos participar de um pequeno grupo para ter comunhão, para ter fortalecimento, para eu ter com quem abrir o coração, para eu ter gente orando por mim, para eu orar por pessoas, caminhar com gente, fazer amizade, de fato ter amigos espirituais e experimentar comunhão. Para quê? Primeiro porque precisamos disso, mas também para sermos enviados juntos e fazermos uma diferença juntos, como igreja e não só como indivíduos, como família, como povo de Deus no nosso tempo, e reedificarmos Jerusalém, entre aspas. Por isso o povo se preparou para fazer a boa obra. O povo e não Neemias. Neemias também. Neemias só não podia se dar o luxo de se cansar depois do povo. Pegou o seu cavalo e saiu montado primeiro, vendo, analisando cada ponto estratégico, dizendo: precisamos de misericórdia, eu tenho que chamar o povo. Para o que Deus está te chamando? Para o que Deus está colocando fogo no seu coração? Não, pastor, eu estou gelado igual uma pedra de brita. Eu estou frio, eu não estou percebendo nada. A gente hoje vai orar para que Deus coloque fogo em você. Para que Deus te avive. Para que Deus te traga, te sensibilize, te coloque na presença dEle, te dê saudade da presença dEle. E por fim te perguntar, o que Deus está te dando sensibilidade para você olhar e falar: eu não posso mais me calar, eu não posso mais abrir mão, eu não posso mais continuar com essa concessão com o mal, eu preciso iluminar, eu preciso salgar. Jesus me enviou para essas pessoas, para esse trabalho, para esse lugar. Meu querido irmão, Deus não te enviou ainda para Nova Jerusalém. É tempo de missão e reconstrução. Não queira fazer o seu nome grande antes de se alegrar nas verdades do reino. Deixa eu citar ainda o pastor John Piper falando da perda de um grande homem de Deus recentemente, o pastor Tim Keller. Um homem de Deus que desafiou uma cultura em nome de Jesus. Talvez no lugar mais místico,
no ponto de vista cultural e secular do nosso planeta, Manhattan, Nova York, um lugar caído e depravado. Aquele homem se entregou a amar pessoas e uma cultura em nome de Jesus para alcançá-las para Jesus. Amou plantação de igrejas, encorajou plantadores de igreja ao longo do mundo. Esse movimento cresce. Um homem do Senhor, um homem do nosso tempo. Foi chamado ao parlamento inglês, um americano, para falar ao parlamento inglês a palavra de Deus. Desafio os irmãos a buscarem essa palavra. Qual foi a palavra de um pastor diante do parlamento inglês? Em resumo, falou àqueles homens e mulheres, grandes autoridades mundiais: cobrem dos cristãos que sejam cristãos mesmo, e todo mundo ganhará. Porque cristão que é, aí nas minhas palavras, crente mesmo, amam, iluminam, são os melhores profissionais possíveis, são honestos, são bondosos, são mansos, são pessoas que promovem o bem, são pessoas que pregam a verdade, e são pessoas que têm a palavra da verdade de Deus. Cobrem deles que sejam de fato cristãos, e todo mundo ganhará. O que o pastor John Piper falou na morte do seu colega? Ele falou o que uma das últimas correspondências entre eles suscitou no seu coração. Ele disse: Tim Keller me disse que estava pronto para se encontrar com Jesus, e que a maior alegria dele era saber que estava em Cristo Jesus. O pastor John Piper disse que o diálogo entre eles, os últimos diálogos, dizia respeito a isso. Ele sabia que estava nos seus últimos dias lutando contra o câncer. E ficou muito claro que havia uma certeza que mais importante do que ser bem-sucedido na história, ou mesmo no ministério, é se alegrar com a salvação em Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso para os irmãos nesse fechamento de mensagem? Que nós precisamos viver as coisas lá do alto enquanto estamos aqui. Traga o céu para a terra quando for trabalhar amanhã. Traga alvos eternos quando estiver à mesa com a sua família. Não se embriague com os planos financeiros. Não se entorpeça com os projetos pessoais. Os tenha em toda a dignidade ética cristã. Só não se perca. E não perca de vista o fato de que estamos em missão. Derrubando portas do inferno. Para a glória de Cristo. Como igreja. Vejam, venham e vamos. Que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar. Ó Deus bendito, amado, tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa igreja. E eu te peço nessa noite, avivamento, arrependimento e consagração. Nos envie, ó Deus, para a glória do Senhor. Nos envie, ó Deus, para o perdido, para o não alcançado. Nos envie como luzeiros do Senhor, como sal desse mundo. Nos envie, ó Deus, para os nossos lares. Não nos deixes acomodados com o mal em nós, ao redor de nós. Nos ensine o amor de Cristo, que ama e confronta com a verdade o Evangelho. E que não faz concessões, que não se acovarda, mas que ama a ponto de resgatar, de amar para iluminar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê desejo de ver Jesus crido pelo não alcançado, pelos nossos, por nós mesmos. Nos dê, ó Deus, amor por essa cidade. Nos dê amor por esse bairro. Nos dê convicção e amor por essa igreja. Faça através de nós como o Senhor usou Neemias um dia e aquele povo. No nome santo de Jesus. Amém.